Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que a doce, tão maravilhosa graça do Senhor esteja agora envolvendo a sua vida, vem enchendo agora o seu coração, a sua mente, trazendo à sua memória aquilo que gera e nos dá esperança. Sempre é um privilégio para nós estarmos aqui todas as manhãs com você e podermos juntos aqui sermos edificados pela ação do Espírito Santo de Deus e pela sua rica palavra que traz e faz toda a diferença em nossas vidas. Sempre aqui de manhã comigo, pastor Rogerinho Alzeir. Sim, senhor. E também o pastor Aldemar Guerra. Esse é o cara. Qualquer coisa nós estamos aí. Coisa boa, né? Mais uma semana se iniciando. Com certeza. E sempre é bom a gente ser uma pessoa carismática, né? Com certeza, muito importante. Muito importante, né? Ser carismático. Ser carismático é bom demais. Isso. Qual é o tema hoje? O tema hoje é carisma. Olha aí. Mas é o seminário Carisma? Não, esse é o carisma mesmo, de carismático mesmo, né? Ok. Pessoa alegre, contagiante. Nós temos o texto aqui, 1 Reis 21, 17 e 26. Nós vamos falar sobre dois personagens aqui que não eram carismáticos. Né? Só para a gente ver e debater sobre isso. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-á mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação em que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel, e aquele que Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Nós temos aqui dois personagens, né? Acabe e Jezabel, né? Assim que ninguém gostaria de ter como amigos, né? Uma Jezabel e um Acabe, né? É verdade. O carisma tem sido definido como atração pessoal magnética que aproxima as pessoas, fazendo com elas se sintam melhor a respeito de si próprias. Poucos casais nas Escrituras são menos simpáticos do que o rei Acabe e sua mulher Jezabel. Pelo fato de carecer de tal falta de carisma, tiveram de usar de manipulação, egoísmo e astúcia a fim de conseguir o que desejavam. Acabe e Jezabel falham em demonstrar carisma. Por quê? Então nós vamos colocar aqui o primeiro: empenham em construir seu próprio reino de forma egoísta. Não é? Então, nós vemos aqui que o que aconteceu com Acabe e Jezabel foi o egoísmo. Ele queria uma vinha e não foi vendida para ele, e Jezabel resolveu a coisa de uma forma egoísta, mandou matar o cara e ele ficou com a vinha.
não é? Ela usou assim de uma forma bem drástica, né? E muitas vezes as pessoas aí não estão matando literalmente, mas muitas vezes estão matando a pessoa, colocando ela em depressão, matando, né, de uma forma emocional, matando a pessoa espiritualmente, não é? E muitas vezes essa falta de carisma dentro de uma casa, na igreja, no meio onde você está, no seu trabalho, não é? Como que nós devemos lidar com isso, né? Eu trabalhei numa empresa uma vez e tinha um rapaz lá que ele era tão acabe assim, junto com Jezabel, os dois juntos, né? Que ele formava dentro dele Jesus. Então o primeiro, para a gente começar a trabalhar o dia, ele é que era o primeiro que soltava o serviço. Então ele chegava tão mal-humorado que a gente só começava a trabalhar na parte da tarde, que de manhã não soltava o serviço para ninguém. De tão carismático ele era, né? Ao contrário, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas são mal-humoradas, não têm carisma e atrapalham as outras pessoas. Nós vamos hoje falar sobre isso, sobre a primeira, né? Em construir seu próprio reino, a sua vida, ser egoísta, e aí aonde vai caber o carisma neste lugar. É verdade. E nós queremos já, desde o início do nosso programa, convidar você a participar conosco, interagindo conosco, né? Você pode ligar para o 3209-3301, que é nosso atendimento eletrônico, né? E aí você ali faz a opção número 1 e você grava a sua mensagem ou seu comentário. Você pode participar também ao vivo, pelo 3253-3320, aí você liga, vai cair na nossa produção, e aí então depois esse passo aqui para o estúdio. Então, 3209-3301, atendimento eletrônico, opção número 1, e 3253-3320 é o nosso atendimento ao vivo, e você pode participar conosco também a respeito desse tema que nós estamos abordando. Pastor Rogerinho. Na hora que você estava falando sobre o carisma e lendo a definição, eu lembrei daquela piadinha que você costuma dizer, que chegou alguém que o apelido dele é Dissolve Bolinho. É o Espalha Bolinho. Espalha Bolinho. Tá chegando fulano. Quem é fulano? É o Espalha Bolinho. Aonde ele chega, todo mundo... Fica ninguém, né? Nem um pouquinho carismático. Essa é a pessoa que tem 0% de carisma. Isso aí. Isso aí zerou, né? Zerou. 0%. Porque o carismático é exatamente a pessoa que tem o contrário, exatamente o oposto dessa estrutura de espalha bolinho. Ele consegue atrair as pessoas para si e as pessoas ficam ao seu redor porque se sentem bem ao seu redor. Com certeza. Não é por causa de manipulação, não é por causa de interesse próprio, não é por causa de troca, porque muitas vezes isso acontece, não é por causa do controle, mas ela se sente bem em estar naquela companhia ou na companhia daquela pessoa. E aí, isso é algo muito especial. Quando a gente para e pensa também, né, no contexto e na visão que a gente tem de carisma, quando você perguntou, o carisma é a nossa escola teológica, a nossa escola teológica ela tem esse nome em relação a uma referência que é uma das características de Deus e do Espírito, né, que ele dá a qualquer um, né, é algo natural. Então, tem essa conotação, porque é isso que a palavra carisma, no grego, ela quer dizer, aquilo que vem como dom de Deus. Esse carisma que a gente está falando, como o pastor Guerra disse, não é o mesmo carisma, mas ele não deixa de ter uma conotação com essa palavra também dessa forma. Por quê? Porque todos nós temos alguma habilidade dada por Deus que vai fazer com que as pessoas possam ser atraídas até nós. Se nós a usarmos e desenvolvermos essas habilidades, mesmo que no princípio possam ser pequenas, mas nós podemos desenvolver essas habilidades para atrair essas pessoas. Bom,
Uma coisa interessante que a gente muitas vezes não percebe isso, né? Mas a física tem uma lei muito interessante que é a lei da gravidade. Tava demorando. Eu te avisei. Tava demorando o matemático. Eu tenho que aproveitar o meu pouquinho de carisma para tentar passar alguma coisa que o povo normalmente não gosta, na verdade. Tá certo. Se eu falasse que vou dar aula de física, o povo desliga. Tá certo. Mas todo corpo, ele atrai o outro, e essa é uma lei que normalmente nós chamamos da lei de gravidade, que foi dimensionada e estruturada por Newton no século XVI. Mas essa é uma lei que mantém não só o equilíbrio das coisas, como atrai as coisas. E a gente pensa que essa lei da gravidade, ela só existe na Terra, que é um planeta muito grande e que mantém a gente preso nela. Não, todo corpo tem essa lei, exerce essa força. Então, da mesma maneira que eu, como corpo que tenho massa, eu vou exercer sobre o corpo do Rogério, que também tem massa, uma certa atração. E assim como ele me atrai, eu o atraio, porque toda massa atrai uma outra massa. Então essa é a visão, né, da lei da gravidade. Então isso mantém, até de uma certa maneira, um equilíbrio, porque cada ação provoca uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Sim. Então isso, da mesma maneira que eu atraio o Rogério me atrai. E aí a gente mantém esse equilíbrio e essa empatia dupla. Sim. Isso é algo que Deus estabeleceu assim. Aí vamos voltar no carisma, que é a capacidade natural que todas as pessoas têm, pelo menos pouquinho, mas todas elas têm, de atrair as pessoas. Então todo mundo, por pior que pareça, ela tem alguma coisa boa dentro dela, que ela pode desenvolver e, através desse desenvolvimento, fazer com que pessoas se sintam bem próximas dela. Então, essa é... Mas se nós fôssemos, Rogério, também pelo aspecto do carisma, o aspecto do espírito, né? Ou seja, alguém cheio do Espírito Santo também atrai as pessoas. Com certeza. E muito mais, né? Muito mais. Então, assim, as pessoas são atraídas né, por aquilo que está nele, ou seja, a ação, né, do Espírito Santo de Deus. E normalmente são pessoas que se tornam agradáveis, né? Ou seja, e um coração alegre formoseia o rosto. Aí, a paz está ali dentro. O que ele vai transmitir? O fruto do Espírito. Exatamente. Né? E quem tem paz atrai o outro. Atrai o outro. Com certeza. O Espírito Santo, ele traz essa paz dentro da pessoa, Sim. né? A alegria do Espírito e tudo isso formoseia. E a pessoa se sente bem do lado da outra, né? Isso é importante. Quem não quer ficar perto de alguém cheio de Deus? Não é? Só o diabo. Só o capeta, né? Só ele. Só ele tem que sair fora. Essa é uma situação interessante, porque muitas vezes a pessoa vira e fala, mas eu não consigo atrair ninguém para perto de mim, né? Então ela está usando referências erradas, ela tem algumas coisas. Então, se de repente você pode até pensar assim, eu só atraio para mim pessoas que querem me usar, pessoas que querem me manipular, pessoas que me ferem, pessoas que me fazem mal. Tem esse tipo de situação, sim. Então, o que está errado? O errado não é com as pessoas que estão sendo atraídas, é com aquilo que você está liberando. Exato. Então, é uma coisa que você precisa começar a identificar e desenvolver aquilo que você tem de bom para atrair as pessoas no sentido positivo, pessoas boas, pessoas que tenham prazer em estar na sua companhia e pessoas que vão te ajudar a crescer. Porque o inverso é verdadeiro também, né? Sim. Então, assim, tem pessoas que muitas vezes chegam para nós e dizem, parece que onde eu chego só traz situação complicada, é briga, é discussão, é roubo,
né? O clima fica pesado, fica tenso. E é verdade. Sim. Então, essa é uma coisa interessante você pensar, avaliar na sua vida, né? Ou seja, que tipo de pessoa você está atraindo para perto de você. Para perto de você. Eu perguntei Isso é uma vez, uma pessoa que eu estava atendendo, né, que a expressão facial é de quem não tinha carisma nenhum, né? Aí fez essa pergunta também, por que não atrai e tal? Eu falei, se você chegar numa loja e tiver 2 vendedores na porta, um com o rosto igual o seu, desse tempo, eu falei, já fui direto, né? E outro com um sorriso no rosto, qual que você vai direcionar? Lógico que é o do sorriso, né? Então você não ia vender nada. Verdade. Aliás, não vende nem a sua imagem. Nem a imagem vende, né? Aquelas pessoas que falam assim, mal abre a boca. Travada de lado. Expressa. Não, nem para ver a corzinha do dente. Não dá não. Aí, lógico que essas pessoas não vão atrair ninguém. Vão ter problema em áreas profissionais, vai ter problema, entendeu? No tratamento, né? E vão usar, né? Igual a questão do egoísta aqui, né? Que Acabe foi egoísta. E muitas vezes essas pessoas que não têm carisma, elas costumam, até atraem, olha. Outro que não tem carisma. Exatamente. Ajunta, porque aqui nós temos 2 aqui. Um murmurador e não atrai outro murmurador. Mas uma pessoa amarga vai atrair os amargos. Não é? Então é igual, fica aí, igual Jezabel aqui, juntou com Acabe aqui. Ele chegou lá e falou, tem um jeito aqui para resolver seu problema. Né? Vou detonar e pronto, né? Então muitas vezes a pessoa tenta solucionar de uma forma egoística e dá os conselhos também de uma forma egoística, né? Que já está ruim por dentro, aí acaba de detonar o outro. Eu acho interessante os rebeldes, né? Como atrai. Sim. Nossa, meu Deus do céu. Parece se identificam, né? É um imã, né? É um imã que atrai. É alguém que tem alguma área na sua vida que existe ali, impera a rebeldia, vai ser atraído um ao outro. Quer dizer, vai formar um partido, né? Separado. Rogério, e a pessoa que não é carismática, não sei se você notou, ele só olha os pontos ruins. Ele chega assim, começa a analisar, fulano ali, não sei não, fulano tem isso. Fulano age desse jeito. Tem que observar ele, não sei o quê. Então só olha, né, os pontos negativos. Todos nós temos pontos negativos. Claro. Nós estamos num processo. Agora, a gente tem que olhar o que a pessoa tem de bom. O melhor mas esses não, eles olham só o lado da pessoa, que aquele pontinho que sobrou lá e vai em cima e consegue achar. E vai encontrar voz, né? O eco, né? Vai encontrar eco. Outro que consegue enxergar as mesmas coisas da mesma forma. Aí vai, né, bota o ponto lá e detona. Eu queria, Guerra, voltar um pouquinho quando você começou a falar a respeito de Acabe e Jezabel. Sim. Como é um casal que inclusive a Bíblia fala de muitas pessoas, porque a Bíblia é a história de pessoas, não somente a história de Deus, mas da relação de Deus com as pessoas. Então, a Bíblia ela é muito mais a história de pessoas, sim, né, do que a história de Deus, porque Deus é o Senhor da história. Mas nós temos realmente pouquíssimas pessoas na Bíblia que têm um nível de rejeição tão grande como esse casal Jezabel e Acabe. Você quer xingar alguém, é chamar essa pessoa de Jezabel. Nossa, né? Então, quem sabe no contexto, o que ela representa, então é exatamente essa figura, né, que as pessoas não querem ter nenhuma identificação com ela. Nem com ela e nem com o seu marido Acabe. Agora, apesar de não termos essa identificação, nós vamos ver contextos e pessoas que poderiam muito, né, se identificar com elas. Inclusive lá em Apocalipse o Senhor fala isso, né? Uma das cartas que ele dita para João a respeito das igrejas, ele fala que a igreja tem tolerado Jezabel dentro dela. Então, como uma advertência, né? Tenho contra ti porque toleras Jezabel. Então,
essa é uma figura que, apesar de toda essa indisposição, ela permeia, está sempre com certeza. Em volta e tentando entrar nos nossos relacionamentos. Agora, por que Jezabel e Acabe são essas figuras que a gente tomou como referência de figuras não carismáticas, de figuras de pessoas que representam pessoas que nós não queremos nos identificar ou não queremos estar perto delas? Então, essas são algumas considerações que nós vamos ver hoje. Acabe, ele não era uma pessoa qualquer, ele era o rei de Israel. Jezabel também não era uma mulher qualquer, ela era a rainha, porque casou com Acabe, mas ela também era de uma linhagem nobre. Ela era de uma família real também, antes de casar com Acabe. Então eram pessoas que eles não eram pessoas comuns. Com certeza. E mesmo não sendo pessoas comuns, eles conseguiram manter um nível de rejeição com relação a elas muito grande. De onde vem esse nível de rejeição? Exatamente das suas atitudes. A forma como elas se comportaram, com certeza, né? E a forma como elas usaram não só a influência, como o poder que eles tinham nas mãos, né? Então, quando eles estabeleceram, como você falou, um sistema egoísta, um reino egoísta. Com certeza. Primeiro, rejeitaram a orientação de Deus e estabeleceram coisas baseadas na sua própria vontade. Então, quando eles, você citou um pedacinho e o texto falou um pouquinho quando Elias vem e exorta Acabe com relação à vinha de Nabode. Então, o que isso, né, representa? O que isso tem a ver? Nabode era um homem que tinha uma vinha, que recebeu aquela vinha como herança dos seus pais, que foi dada a seus pais desde o princípio, quando houve a distribuição da terra. Aquela herança do Senhor para a família de Nabode. Acabe quis, cresceu o olho na vinha, né? E quis aquela vinha. E aí foi até Nabode. Nabode não quis vender a vinha. E é uma coisa interessante, porque quando a gente olha nesse contexto, não vou abrir mão da herança que eu recebi do Senhor. Rogério, só um minutinho, nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte, a Cleide. Bom dia, Cleide. Bom dia, pastor. Graça e paz. Graça e paz. Tudo bem com você, Cleide? Tudo bem. Que Deus continue abençoando o programa. Tem me edificado muito. Amém. Obrigado. Hoje houve uma dúvida, vocês falando de relações interpessoais, né? Da aproximação, da atração. Sim. Eu tenho um desejo muito grande, eu fui ministrada, e tenho um desejo muito grande de conhecer mais sobre libertação. E esses dias Deus tem falado muito comigo, houve o desejo de fazer o curso, e fui levada a uma casa de uma pessoa que estava totalmente deprimida. Eu fui lá fazer um trabalho e ela estava totalmente deprimida, debilitada, na cama. E eu fui lá ajudar ela a cuidar da casa. Sim. E ela me falou dos problemas que ela estava passando e eu comecei a evangelizar. E falando do amor de Deus para ela, do plano que Deus tinha para a salvação da casa dela, da família dela. E aí ela me deu uma foto para levar para a igreja, para que as irmãs das intercessões estivessem orando. Sim. Só que a irmã orou e eu liguei para ela como resposta e falei com ela algo que Deus queria que ela tomasse uma posição diante de Deus, né, que ela não assinasse o divórcio, né, dela, que o esposo dela tinha pedido. Só que ela parece-me que começou um trabalho no espiritismo e falou comigo que não poderia parar. Sim. Então eu, naquele momento, eu me desabei assim, eu falei, Senhor, o que eu faço? Sabe, o que eu faço? Ela falou comigo que sabe que eu não fui lá na casa dela por acaso, né? Geralmente não é esse tipo de serviço que eu faço, mas quando falaram que ela estava doente, eu fui servir. E quando eu cheguei lá, eu encontro essa situação e eu fiquei sem reação, porque ou você abandona, né? Ela falou assim, eu quero ir na sua igreja mesmo, eu quero conhecer as irmãs, eu quero que elas continuem orando por mim.
Mas eu tomei essa decisão precipitada e preciso continuar. Uhum. Né? Então, e eu tenho visto que, eu não sei se é o meu chamado que tem me atraído essas pessoas. Uhum. Né? Não é a primeira pessoa com quem eu convivi essa semana a respeito disso. E são pessoas que estão buscando o Espiritismo como forma de resposta, e isso tem entristecido o meu coração. Certo. Uhum. Não buscam o Senhor, eu acho que eles não acreditam que o Senhor possa intervir, mas buscam o Espiritismo como forma de resposta. E é algo que tem me entristecido. Uhum. Okay. E ela falou comigo, se eu posso te ligar mais vezes? Aí eu falei, Deus, eu afasto ou eu me aproximo? Que receio é esse que está dentro do meu coração? Exato. Uhum. Então, tá essa jóia. é a minha pergunta, Paulo. Tá jóia, Cleide. Nós vamos responder para você, viu? Obrigado Amém. pela sua ligação. Continue fazendo a obra pelo qual o Senhor te vocacionou, não é? E eu tenho plena convicção que você vai ser muito usada, né, na vida dessas pessoas que precisam de uma resposta. Viu? Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. O meu entendimento, Rogério e Guerra, é que você não deve de parar, né? Porque ela optou em estar fazendo um tratamento, né, num centro espírita, porque na realidade o que está movendo você é o amor. O amor está acima de todas as coisas que muitas vezes se levantam para tentar a gente parar, fazer alguma coisa. Né? Então, o que moveu você até lá, né, foi o Senhor que atraiu você até aquele lugar, né? Você foi usado juntamente com outra pessoa para poder orar, ministrar na vida dela. Então, você não tem que parar, porque na realidade, através do relacionamento, da amizade, através da confiabilidade, é que as pessoas elas podem começar a abrir as suas caixas pretas, né? Ou seja, todos nós temos as caixas pretas dentro de nós. E eu só consigo me sentir à vontade para poder abrir muitas vezes situações super delicadas da minha vida, né, com pessoas que eu confio. Né? Então, se essa pessoa sentiu confiança de contar tudo aquilo que ela está passando, né, o problema que ela está vivendo com você, porque ela sentiu a vontade, sentiu confiança. Então, aquilo que está dentro de você atraiu ela, não é? Sim. Aquilo que está dentro de você está levando as pessoas a confiarem e começar a contar, né, a sua vida. Acontece muito conosco essas coisas, né, em tudo que é lugar. Às vezes a gente, né, a gente está, às vezes, no supermercado, vai no banco, vai em qualquer outro lugar e as pessoas começam a abrir a sua história, né? Tinha um rapaz que trabalhava conosco no ministério que diz assim, e aí, a pessoa abriu a mala, né? Então, abre a mala, né? A mala da história, a mala da sua vida, a mala das suas dores. Então, porque ela sentiu confiança e nós temos que aproveitar essas oportunidades para você poder testemunhar. Então, eu acho que você não tem que parar, pelo contrário, você deve continuar. Mesmo que ela continue fazendo o seu tratamento lá, não tem problema nenhum. Porque o que está em você é muito maior que o que está aí fora. Essa é a realidade, não é? Então, se ela mesmo se predispôs, não, eu quero ir na sua igreja, eu quero que volte aqui a orar por mim, faça isso, não cesse de forma nenhuma, né? Porque muitas vezes a pessoa busca algumas coisas, assim, é desespero, né? E a gente sabe que as palavras de vida eterna o Senhor que nos concedeu através do seu Espírito, né? Então, o Senhor, através do Senhor Jesus, Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde eles iriam, né? Os discípulos falaram isso. Sim, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, essa palavra de vida eterna está dentro de nós, né? Através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, não cesse não, né? Eu creio que Deus vai te usar diante de muitas pessoas, assim, vivendo essas realidades. E você entra, né, com o seu amor, com a sua dedicação, tempo ali para ajudar, para limpar, mas nisso tudo a gente sabe que o Senhor está por detrás e te usando, né, e vai te usar poderosamente, viu? Continua firme. Não deixa a dúvida entrar no teu coração, não. Sim. Eu queria só acrescentar, Rogério, porque você falou que a pessoa ela busca por causa do desespero. A situação desesperadora, não vê uma saída e ela busca qualquer caminho que promete uma saída. E depois que ela entra por esse caminho, ela tem dificuldade de sair, porque ela fica aprisionada e o medo aprisiona.
E uma das coisas que ela com certeza ouve nesse lugar é que ela não pode sair dali, porque ela está presa e ela fez um pacto, ou ela precisa terminar o que ela começou, senão os espíritos malignos vão causar o mal. Mas lembre-se que o sacrifício de Jesus ele é superior a qualquer um outro sacrifício. Amém. Então, nada é superior ao sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Então, você pode estar, inclusive, orientando ela a isso e mostrando a eficácia e o poder do sacrifício de Jesus, o poder da aliança de Jesus com ela, que é superior a qualquer outra aliança que ela tenha começado a fazer com qualquer entidade. E, no nome de Jesus, isso pode ser quebrado. Com certeza. Aí, podemos voltar lá no Acabe? Acabe. Então, o que aconteceu? Nabode não quis vender a vinha, porque era a herança do Senhor, valorizando a herança do Senhor, a herança que ele recebeu dos pais. E Acabe, então, ele fica entristecido e vai chorar. O texto diz que ele vai para casa entristecido. E aí, Jezabel, vendo Acabe naquela situação, ela toma uma decisão. Ela arma uma situação, manipula pessoas, convence pessoas a mentir. Então, as pessoas vão levantar um testemunho falso a respeito de Nabode. Nabode vai ser apedrejado e morto. E depois, então, que Nabode é apedrejado e morto, ela vem e fala que ele pode se apropriar da vinha que antes era de Nabode. Então, quando a gente pensa nesse contexto do egoísmo, eles não mediram esforços, não tiveram nenhum escrúpulo, não temeram a Deus, não temeram os homens, usaram todo o poder e artimanha que eles tinham, inclusive mataram e derramaram sangue inocente, porque queriam um pedaço de terra. Agora, gente, Acabe era o rei. Ele poderia ter as terras que ele quisesse como rei. Exatamente. Né? Então, o egoísmo aí é como uma criança pirracenta. Eu quero é aquela. E faz bem sim ainda, né? Tá Exatamente. Tenta conseguir na pressão, né? Isso, e aí usa manipulação. A força que tem, o poder que tem. Aqui no segundo tópico aqui fala assim, usam pessoas a fim de avançar. Ninguém era dispensável. Está aqui em 1 Reis 19:2, quando Jezabel ameaça Elias, que ela ia matar Elias. Você entendeu? É uma ameaça que ela ia matar. Fala, né? Fica esperto aí que eu vou mandar tirar você de cena, né? Sim. Porque eu vejo aqui na questão do egoísta, se alguém estiver no caminho dele, você entendeu? Ele vai tirar fora, de uma forma bruta ou de outras formas que são usadas para tirar. Então a gente vê aqui ela ameaçando, né? Dá um jeito aí, porque na próxima vez eu tiro você de cena. É verdade. Então isso é uma coisa muito forte, né? Muito pesada, a gente tem que ver, a pessoa muitas vezes não tem carisma, está cheio de amargura dentro dele. Mas manipula, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa sem carisma, porque de pequeno ela é comparada com alguém que não tinha carisma, né? Na família. Você entendeu? Ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe, né? Fala que vai ser, ainda tem gente que ainda fala que vai ser. Nem é ainda, já está intitulando que vai ser. E a pessoa acaba sendo, né? Guerra, só um minutinho, que nós temos a participação ao vivo da Cláudia, de Betim. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pastores. Tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo jóia. Primeiro eu queria agradecer a vocês, tá? Por esse programa maravilhoso que abençoa a vida da gente todos os dias. Amém, querido. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte, pastor. Igual vocês estão falando a respeito de atrair, né, determinados tipos de pessoas. Sim. O meu problema é na área sentimental. Queria te perguntar por quê. Os meus 3 últimos relacionamentos, eu só atraio pessoas, homens assim, que já foram casados, que têm filhos,
e acaba que o relacionamento não vai para frente, entendeu? Homens assim, divorciados. Sim. E atualmente eu estou num relacionamento que o meu namorado, ele é casado, assim, separado, né? Mas não divorciou ainda. E o relacionamento da gente é muito tumultuado. E ultimamente, assim, eu tenho atraído muito esse tipo de pessoas na minha vida. Então, eu gostaria de saber, no mundo espiritual, qual a relação. Uhum. Certo. Só uma perguntinha, Cláudia. Normalmente são bem mais velhos do que você? Não, mais ou menos igual a idade. Certo. Uhum. A faixa etária é compatível. Tá jóia. A gente vai responder para você, viu? Obrigado pela sua ligação. Eu que agradeço. Deus abençoe você muito. Tchau, tchau. E aí, gente? Eu achei ótima a pergunta dela, porque na realidade nós vamos ter que entrar nessa área também, Sim, né? com certeza. O aspecto espiritual e, consequentemente, envolveu o emocional, né? Sim. E principalmente a parte afetiva, né? Então, está muito relacionado a essa questão do que você tem atraído, né? Então, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Rogério, sobre o específico. Olha, quando nós... eu vou primeiro focar a questão espiritual. Isso. Há uma condição, muitas vezes, espiritual que faz com que haja uma identificação e uma atração. Então, por exemplo, você pode estar num lugar onde tem 100 pessoas. Na hora que você chega, você vai bater o olho em uma pessoa e vai ver que há uma identificação só na hora que você olha aquela pessoa. Então, você chegou numa festa, você bateu o olho, você identifica aquela pessoa no meio de 100. Então, o que te leva a identificar aquela pessoa no meio de outras 100 pessoas? Então, com certeza, há algo que está além do nosso contato visual. Porque você, quando bate o olho em alguém, você não vê o currículo daquela pessoa, você não sabe quem ela é. Mas você recebe uma comunicação de que aquela pessoa tem a ver com você. Agora, como que se processa essa comunicação? Então, há uma coisa muito interessante. Se há um espírito que está ao derredor daquela pessoa, que pode ser um espírito familiar ou até mesmo um espírito que aquela pessoa tenha um contato de aproximação com ela. E há, da mesma maneira, um espírito ao seu derredor. Na hora que os dois chegam, estão no mesmo lugar, esses espíritos, eles se conectam e estabelecem essa ligação. Então, essa é uma situação espiritual e que ela acontece. Os seres espirituais, eles se identificam numa dimensão espiritual e eles vão nos comunicar espiritualmente aquilo que a gente está debaixo da influência deles. Então, isso é uma realidade espiritual. Por que quando você chega em determinados lugares e você sente que o ambiente está pesado ou você sente que há uma atmosfera de paz? Porque há uma comunicação na dimensão espiritual e o seu espírito está recebendo esse nível de informação. Então, esse é o primeiro ponto. Uma outra questão interessante que precisa ser identificado por que esse tipo de espírito ele tem andado ao meu derredor. Aí tem não somente a questão espiritual, mas também pode ter uma questão emocional ou uma vivência de algum trauma anterior que faz com que você esteja, de alguma maneira, conectada, receptiva a esse tipo de atmosfera espiritual. Com certeza. Então, aí, reveja isso, faça uma avaliação da sua vida, da vida dos seus pais, veja que tipo de herança espiritual, de repente, você está debaixo dela, né? Que tipo de traumas você viveu.
Então, isso tudo são coisas importantes para você avaliar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.